E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. A aula de hoje vai ser bem mais rápida, certo? E nós vamos falar a segunda parte de Termoquímica, que é sobre entalpia. Vamos entender aqui então os tipos de entalpia que existem, né? Na aula passada a gente viu que os compostos químicos, eles possuem energia. Essa energia está contida nas suas ligações. Então, eu dei o exemplo aqui do fósforo, que tem as ligações aqui na cabeça do fósforo, contém a energia necessária para que ele possa acender e queimar, certo? Aí o seguinte, existe o fenômeno da alotropia. Esse nome estranho quer dizer que são compostos diferentes, certo? De uma mesma substância simples, mas que têm forma diferente. Como é que é essa forma? Por exemplo, existe o carbono diamante e o carbono grafite. Bem, o carbono grafite é o mesmo carbono que está nos lápis. E o carbono diamante é aquele formatinho que a gente conhece, meio assim, né? E o grafite é o que tem nos lápis, certo? E são formas diferentes. Ambos são feitos de carbono, átomos de carbono. Temos o exemplo também do gás oxigênio e o gás ozônio. Ambos são feitos do átomo de oxigênio. E tem diversos outros exemplos, certo? E em relacionado à entalpia, o que é que tem a ver a entalpia com a alotropia, que envolve substâncias simples de um mesmo átomo? Se a gente for relacionar a entalpia é energia. Então, entre o diamante e o grafite, a gente tem que ver quem é mais energético, quem é menos energético. Para saber disso, a gente pode fazer a seguinte relação. Qual deles é mais comum? O diamante ou o grafite? Bem, é o grafite. O grafite a gente encontra com mais facilidade. Se a gente encontra com mais facilidade, a gente pode dizer que ele é mais estável. Se ele é mais estável, ele tem uma entalpia menor. Em relação ao ozônio e o gás oxigênio, a gente tem como sendo o mais comum o gás oxigênio, o O2. O ozônio ele fica lá em altas altitudes, certo? Então, entre esses dois, o oxigênio é o mais estável. Entre o enxofre monoclínico e o enxofre rômbico, é o enxofre rômbico. Entre o fósforo vermelho e o fósforo branco é o mais estável. Então, a gente pode dizer, em relação à entalpia, que os compostos que são mais estáveis possuem ΔH padrão igual a 0. E os que não são os mais estáveis têm um ΔH padrão diferente de 0. Essa entalpia padrão é em relação a gente pode dizer que são nas seguintes condições. A pressão de 1 atm, 1 atmosfera, e a temperatura de 25 graus Celsius. Esses daqui possuem valor de entalpia 0, certo? Então, a gente pode dizer também que toda substância simples no estado padrão, que é essa condição aqui, e na sua forma alotrópica mais estável, como tem os casos mais comum, tem entalpia igual a 0. A gente pode também ver outros exemplos. Por exemplo, o ferro sólido, o bromo líquido, certo? E tem diversos outros. Se for uma substância simples e no seu estado padrão, certo? A esse valor de pressão e esse valor de temperatura, o ΔH vai ser 0. Vamos ver aqui
outros tipos de entalpia. A gente tem agora a entalpia de formação. Gente, a entalpia de formação, a gente vai relacionar a quantidade de energia que vai ser precisa para a reação acontecer. Por exemplo, aqui a gente tem entalpia de formação. A gente vai formar o que nessa reação química? Olha aqui, a gente tem H2 gasoso, meio O2 gasoso, formando água. Então, a gente vai dizer que a entalpia de formação vai ser o valor da entalpia, né, dos reagentes para formar 1 mol do produto. Certo? E esse ΔH de formação já tem um valor aqui, menos 285, certo? Mas se a gente dissesse assim, qual é o valor de ΔH da água no estado líquido, que é essa água aqui? Então, a gente tem que relacionar qual é o ΔH desse composto aqui. Esse ΔH de formação é o ΔH da reação toda. É o tanto que liberou porque é exotérmica, negativo, de calor para que essa reação acontecesse, certo? Mas vamos fazer aqui. O ΔH de qualquer coisa é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o ΔH de formação da água vai ser a entalpia do produto, o único produto que tem é a água, então vou botar H2O, menos entalpia dos reagentes. A gente tem mais de um reagente, então eu vou colocar assim, a entalpia do H2 mais a entalpia do O2, porque a gente tem esses dois reagentes, certo? Só que a gente aprendeu antes que substâncias simples no estado padrão e na sua forma estável mais comum têm entalpia igual a 0. E o hidrogênio, H2, ele também vai entrar aqui, na forma de gás. O oxigênio também é a sua forma alotrópica mais estável. Logo, esse daqui tem valor 0, esse daqui tem valor 0. Então, ΔH de formação da água é igual à entalpia da água líquida, certo? Qual é o ΔH de formação da água? A gente já tem. Então, a gente pode fazer aqui, dizer que o valor de entalpia da água, certo? Não é ΔH, é de entalpia da água líquida, vai ser o mesmo valor de ΔH de formação da água, que é menos 285 kJ. Tranquilo? Vamos agora ver outro exemplo. Aqui, agora a gente vai falar sobre entalpia de combustão. Sempre que a gente fala de combustão, a gente fala de queima, fogo. Sempre que queimar alguma coisa, na química, quando a gente tem uma matéria orgânica é aquilo que é composto de carbono, e queimar vai consumir gás oxigênio. Então, se não tivesse gás oxigênio, não queimaria. Vai produzir aqui gás carbônico. E esse aqui, que é bem conhecido da gente, água. Então, toda matéria orgânica que queimar vai consumir gás oxigênio, vai produzir gás carbônico e água. E a gente tem o ΔH de combustão aqui dessa reação sendo 1.560 kJ por mol, valor negativo. Gente, a entalpia de combustão
sempre, sempre, sempre o ΔH de combustão vai ser menor do que zero. Quando a gente diz menor do que zero, a gente relaciona um valor negativo. Então, sempre as combustões serão reações exotérmicas, porque libera energia exotérmica. Beleza? Agora, o outro tipo, a gente vai ver a entalpia de neutralização. Entalpia de neutralização vai ser quando a gente vai reagir uma substância que é considerada um ácido e uma substância que é uma base. Então, o ácido vai reagir com a base e vai formar sal e água. Toda reação de neutralização, ela tem como reagentes um ácido e uma base e como produtos sal e água, sempre, certo? Como é que a gente identifica um ácido? Normalmente, os ácidos são substâncias que possuem um átomo de hidrogênio na frente. Então, esse hidrogênio aqui, a gente identifica como ácido. Já as bases serão compostos que vai ter, por exemplo, um metal ligado a OH. Esse OH aqui, a gente pode, então, chamar o composto de base, certo? Então, sempre que tiver HCl é um ácido, NaOH é uma base, quando reagir os dois, forma sal e água. E, por último, a gente tem entalpia de solução. A entalpia de solução vai ser quando a gente for precisar dissolver um sólido. Como a gente tem aqui o exemplo de um sal. Um sal qualquer, pode ser esse mesmo sal aqui, ó, certo? NaCl, pode ser KCl, Ki, qualquer sal. Então, o que é que a gente vai fazer? Entalpia de solução, a gente vai adicionar H2O, líquida, né? Água líquida, a um recipiente que tem sal. Quando isso acontece, se a gente for pensar esse sal como um NaCl, tá? E a gente adiciona água, a gente vai perceber que esse sal ele vai ser dissolvido, vai ficar somente a água. A gente não vai conseguir ver o sal, apesar de lá dentro estarem os íons, certo? Provenientes do sal. Então, a entalpia de solução vai ser a energia necessária para quebrar a ligação aqui que tem entre os dois. Quando quebra essa ligação aqui, forma os íons. Os íons, ó, a gente tinha um sólido antes, um sólido iônico, vai quebrar a ligação e vai formar uma parte positiva, que a gente chama de cátion, e uma parte negativa, que a gente chama de ânion. Esse AQ aqui significa aquoso, quer dizer que esses íons estão dissolvidos aqui, apesar da gente não ver, eles estão lá, certo? Dissolvidos na água. Então, entalpia de solução é isso. Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só perguntar e muito obrigado. Até mais!